O anime tem início no labirinto do Reflexo Lunar, onde um destemido aventureiro chamado Intine se encontra paralisado ao deparar-se com um dragão. Naquele momento, ele acredita que seu destino está selado, apenas para, mais tarde, surpreender-se ao perceber que ainda está vivo. Contudo, ao observar seu reflexo na água, descobre, surpreendentemente, que foi transformado em um morto-vivo. Antes desse acontecimento, ele já havia começado o dia cedo, pois acreditava que apenas nobres, ricos mercadores e talvez estudiosos dormem até tarde. Ele, com uma amiga, bastante dedicada aos estudos, esquece de dormir por dias quando está focada em pesquisa. Ambos cresceram em uma cidade pequena, tão pequena que nem mesmo está nos mapas. Atualmente, ele é um aventureiro de classe bronze e, como todo aventureiro, acorda cheio de energia. Seu dia consiste em buscar bons trabalhos na guilda de aventureiros, que oferece uma variedade de tarefas de acordo com as habilidades e classe de cada membro. Estas incluem exterminar monstros, escoltar, coletar plantas e materiais, e até mesmo realizar limpeza de dutos entupidos. E ele faz de tudo. Alguns aventureiros encontravam-se na guilda analisando as missões disponíveis para o dia. No entanto, ao não se interessar por nenhuma delas, nosso protagonista decide continuar sua rotina explorando o labirinto do Reflexo Lunar, como costumava fazer, destacando-se pela abordagem diferente em relação à maioria dos aventureiros. Operando de forma independente, ele não se encaixava muito bem na segunda classe, de posição mais baixa, apesar de sua experiência de 10 anos como aventureiro, somando-se ao treinamento prévio que totalizava 20 anos. Mesmo assim, conseguia garantir sua subsistência caçando monstros e vendendo itens como pedras mágicas à guilda. Sua cautela e reserva financeira permitem-lhe, então, passar pelo mercado, comprar um pão e seguir em direção ao labirinto do Reflexo Lunar. Contudo, ao contrário das vezes anteriores em que explorou o labirinto, neste dia, ele acaba descobrindo uma passagem secreta, gerando animação pela perspectiva de explorar uma área inexplorada. Movendo-se sem hesitação, algo considerado essencial para qualquer aventureiro, ele explora a região com a esperança de encontrar itens mágicos e valiosas armas. Embora considere a possibilidade de ganhar dinheiro na guilda ao informar sobre a passagem secreta, ele decide prosseguir, ignorando os indícios de que está entrando em uma área suspeita e perigosa. Contrariando suas expectativas de encontrar itens valiosos, ele depara-se com o maior monstro que já viu, reconhecendo-o como um dragão, embora nunca tenha visto um antes. Segundo as lendas, os dragões assumem diversas formas e tamanhos, e diante desse encontro, o aventureiro vê-se paralisado, ciente de que um simples aventureiro solitário da classe bronze não teria a capacidade de enfrentar uma criatura tão excepcional quanto um dragão. Dessa forma, ele se transforma em um morto-vivo, uma criatura imortal suscetível à destruição por magia de purificação, comumente empregada por bispos ou sacerdotes. Isso se deve ao fato de ser uma entidade que viola a providência divina, que estabelece que os mortos não devem permanecer no mundo dos vivos. Apesar da sua condição de morto-vivo, ele mantém sua consciência e memória, optando por manter as esperanças e retornar à cidade. Contudo, ao refletir mais profundamente, percebe que essa decisão é desastrosa. Ser um morto-vivo colocaria em risco iminente de eliminação assim que chegasse à cidade, e mesmo após a morte, ele não deseja ser destruído. Diante da situação desesperadora e sem uma solução clara, ele decide manter a calma, evitando perder a cabeça diante de um dilema sem resposta aparente. Armado com sua espada, observa que o dragão desapareceu, concluindo que é melhor deixar aquele local a qualquer custo. Assim, ele prossegue pelo labirinto do Reflexo Lunar, e esses labirintos estão espalhados pelo mundo e são objetos de estudo por parte de estudiosos que buscam desvendar seus mistérios. A origem e o funcionamento desses labirintos são desconhecidos, sabendo-se apenas que existem em diferentes tamanhos e lugares. São locais onde se pode encontrar itens mágicos, tesouros ocultos e enfrentar monstros que surgem por toda parte. Percebendo que o local estava vazio, Hent decide que os outros aventureiros devem estar explorando o labirinto da Lua Nova, que promete lucros mais substanciais do que o labirinto em que se encontra. Ele pensa que só precisa aguardar alguns dias até que apareça outro aventureiro solitário, com quem possa conversar. No entanto, logo se dá conta de que, sendo um esqueleto, não pode falar nada. Nesse momento, surge outro morto-vivo, mas este não passa de um monstro comum. Hent se prepara para enfrentar a criatura, mas percebe que, devido à ausência de músculos, está consideravelmente mais fraco, podendo perder até mesmo para uma pessoa comum. Diante disso, Hent decide enfrentar o esqueleto com cautela. Ao erguer sua espada,
porém, ele cai, descobrindo que, naquela forma, não é capaz sequer de levantar a arma. A situação se torna desesperadora ao ver o esqueleto se aproximar, mas, felizmente, a criatura cai sozinha e perde a perna. O aventureiro observa o esqueleto tentando encaixar sua perna no lugar e conclui que um morto-vivo composto apenas de ossos não teria a capacidade de usar técnicas de espada. Isso faz gente lembrar que todos os seres vivos conseguem utilizar energia vital para obter força. Ele decide então ativar sua energia espiritual, descobrindo que consegue usá-la mesmo naquela forma. Isso lhe proporciona a força suficiente para empunhar sua espada, voltando para a luta com determinação. Hent tenta encaixar sua perna e, assim, domina facilmente o esqueleto, derrotando-o com um golpe certeiro de espada. De repente, uma luz surge, iluminando tanto o aventureiro quanto o esqueleto. Ele percebe que está recuperando a energia espiritual recém-utilizada. Esse fenômeno faz recordar uma conversa que teve com sua amiga, que lhe explicou sobre uma característica misteriosa chamada evolução existencial. Essa evolução, conforme sua amiga explicou, ocorre com o tempo e a experiência, fazendo com que os seres evoluam ainda mais. O aventureiro observa que os humanos também evoluem à medida que ganham experiência. Sua amiga esclareceu que a escala é diferente, exemplificando com um esqueleto que, em raras ocasiões, pode se transformar em um gosto, sendo um processo chamado de evolução existencial. Gostos são mortos-vivos que possuem carne e se assemelham mais aos seres humanos. Isso inspira o aventureiro a criar um novo objetivo em tornar-se um Ghoul. Para isso, ele precisaria derrotar monstros em um labirinto ou atingir a evolução existencial. Enquanto isso, sua amiga pesquisadora desiste de esperar por Hent e decide fazer a janta sozinha. O aventureiro continua derrotando esqueletos no labirinto, percebendo uma melhoria em sua mobilidade devido à luz que agora possui um efeito de cura, permitindo o uso da energia espiritual em cada luta. Hent decide, então, enfrentar monstros mais desafiadores. Ele encontra um slime, uma criatura fraca como os esqueletos, mas que não deve ser subestimada, pois ataques físicos são menos efetivos contra monstros amorfos e líquidos como este. Derrotar o slime com magia seria o ideal, mas Hent ainda não possui habilidade suficiente para magias de ataque, limitando-se a usar magias utilitárias, como a de criar fogo. Portanto, ele precisa enfrentar o slime utilizando apenas ataques físicos. Para alcançar esse objetivo, existem duas opções: acertar o núcleo da criatura ou despedaçar sua forma líquida para evitar a regeneração. No entanto, Hent não possuía a força nem a habilidade necessárias para realizar essas ações. Sua única alternativa era utilizar sua reserva diária de energia espiritual para criar um pequeno slime, quase como um aliado. Enquanto enfrenta o monstro, o morto-vivo desvia de um ataque, e com sorte, acerta o núcleo no primeiro golpe. Em seguida, ele recolhe o líquido do slime usando frascos, pois o monstro tem a habilidade de liberar uma bomba ácida. Após a derrota, o ácido desaparece dos corpos dos monstros, e o líquido se revela útil na produção de cosméticos. Hent coleta o líquido em vários frascos que carregava consigo, pensando em utilizar o produto para pagar alguns dias na pousada no dia seguinte. Na guilda de aventureiros, Sheila, uma garota que trabalha lá, realiza suas tarefas rotineiras e pergunta a um parceiro da equipe se a aventureira novata encontrou um grupo. Ela explica que, embora a novata seja habilidosa com a espada, não havia vagas disponíveis para ela e que a apresentaria a um veterano atencioso, mas como Hent não apareceu, sugeriu que a novata procurasse ajuda por conta própria. A conversa revela que Sheila sugeriu o labirinto do reflexo lunar à novata, e o aventureiro pensa que foi uma boa ideia, dada a habilidade da garota com a espada. No entanto, ele estranha o fato de Hent não ter aparecido e questiona se ele pegou algum trabalho de longa duração. Sheila nega, explicando que não havia nada adequado para o aventureiro. Enquanto isso, Hent percebe que não sente mais vontade de comer ou dormir, o que faz sentido agora que é um morto-vivo. Ele observa que, apesar de ter enfrentado muitos monstros, a evolução existencial é um processo demorado. Mesmo com a diminuição temporária de suas habilidades ao se transformar em esqueleto, ele estava praticamente no mesmo nível de antes, graças às criaturas derrotadas. Além disso, Hent descobre que, além da energia espiritual, pode utilizar sua própria energia divina. Mesmo sendo um morto-vivo, ele utiliza essa energia no pão comprado na cidade, pois além de curar feridas e doenças, também é útil para purificar água e retardar o apodrecimento dos alimentos, garantindo que o pão dure pelo menos mais 3 dias. Torcemos para que, após esse tempo, Hent já tenha um corpo que necessite de alimentação e decide voltar a focar na busca pela evolução existencial.
Ele derrota os monstros aos poucos e de maneira segura, pois consegue lidar com até 2 ao mesmo tempo. No entanto, um grupo de 3 complicaria as coisas, e se fosse maior, teria que fugir. Um grupo de 5 seria quase impossível de enfrentar no labirinto. Então, torce para não encontrar um grupo tão grande, pois seria seu fim, já que não possui força em energia espiritual nem divina e tem pouca mana. Apesar de não ter aptidão natural para ser um aventureiro, Hent não desiste. Ao contrário da maioria que, após alguns anos, retorna à vila para trabalhar em campos ou outras tarefas, ele treina intensamente todos os dias, estuda com sua amiga sobre magia e monstros, e aceita todo tipo de trabalho, por menor que seja, acreditando que conseguiria alcançar seu sonho contanto que sobrevivesse. Após 10 anos, continua longe de se tornar um aventureiro de classe metreal, uma classe que já salvou nações e está acima dos níveis de ouro e platina, difícil de ser alcançada até por aventureiros talentosos. Mesmo assim, Hent se recusa a desistir de seu sonho, mesmo após se tornar um esqueleto. Ele volta a enfrentar os monstros no labirinto, percebendo que está mais forte do que quando era humano. Enfrenta o slime, desviando de seus ataques e acertando facilmente o núcleo, reforçando a certeza de que está ficando mais forte. Ele decide coletar mais materiais para vender, pensando que teve sorte em encontrar outro slime limpo, já que eles geralmente ficam sujos após absorverem algo, impossibilitando a venda do líquido nesses casos. Repentinamente, a luz aparece novamente, fazendo Hent absorver sua energia espiritual, mas desta vez, algo estranho acontece e ele começa a ganhar carne. Finalmente, ele passa pela evolução existencial e se torna um Ghoul, ganhando uma aparência semelhante à de um zumbi, o que ele considera um grande avanço. Hent pensa que, se continuar se esforçando, talvez se torne um morto-vivo de uma classe maior, como o vampiro, que são praticamente iguais aos humanos. Agora, possuindo mais do que apenas ossos, ele tenta falar, mas só consegue produzir alguns sons estranhos. Mesmo assim, ele não desanima e continua treinando arduamente. Cruzando o labirinto do reflexo lunar para evoluir, agora transformado em um Ghoul, Hent caça criaturas que costumam formar grupos, como os goblins. Ele separa essas criaturas através das salas e corredores para evitar problemas com sua nova forma. Com músculos desenvolvidos e uma agilidade aprimorada em relação ao tempo em que era apenas um esqueleto, Hent também experimenta um aumento em sua mana e em suas energias espiritual e divina. Agora, ele é capaz de fortalecer sua espada, eliminando adversários com 2 golpes facilmente. Dentro do labirinto do reflexo lunar, uma garota enfrenta um esqueleto com sua espada. Observando de longe, Hent, após tanto tempo sem ver um ser humano, decide permanecer escondido, temendo que sua aparência pudesse provocar uma reação de ataque ou fuga por parte da garota. Hent nota que não conhece a garota e suspeita que seja uma novata, pois ela conhece praticamente todos os aventureiros de Malte. Ele reconhece a dificuldade em lidar com alguns aventureiros mais robustos que costumam menosprezar pessoas consideradas fracas, como ele. Ter conhecimento sobre as habilidades e amizades dos outros aventureiros facilita as interações. Mesmo sendo fraco, Hent percebe que a guilda ainda o considera útil, pois não recomendaram sua aposentadoria. Continuando a seguir a garota de longe, Hent percebe que a direção que ela está seguindo não é a mais segura e fica preocupado com sua segurança. Nesse momento, um escrito surge e ataca a garota. Mesmo demonstrando habilidades de combate adequadas, a garota é considerada fraca, precisando desferir vários golpes para surtir efeito. Hent observa que ela está ficando encurralada e em uma situação complicada. A garota se recusa a deixar um esqueleto derrotá-la e ataca com sua espada, mas seu oponente segura a arma, deixando-a desprotegida. Sem outra opção, Hent decide intervir para salvar a garota. Ele chama a atenção do inimigo, esperando que ela aproveite a oportunidade para atacar. No entanto, percebe que ela está surpresa demais ao ver um Ghoul para agir. Diante disso, Hent ataca o esqueleto, partindo-o ao meio. Ele se apresenta à novata, que fica em pânico ao vê-lo se aproximar. Hent explica que não vai machucá-la e solta sua espada como prova de sua intenção pacífica. Nesse momento, a garota percebe que o Ghoul está falando e Hent aproveita a oportunidade para se apresentar novamente, explicando que é um aventureiro como ela. A garota ficou surpresa e tentou repetir o nome do aventureiro, até entender que se chamava Ren. Sem entender por que um aventureiro estava naquela forma, ela perguntou se seria algum tipo de disfarce, mas Ren explicou que na verdade já morreu. Mesmo estando vivo de certa forma, a garota observou que o Ghoul não parecia um monstro normal e agradeceu por ele ter salvado sua vida.
Ren respondeu que os aventureiros devem cuidar uns dos outros, e a garota explicou que, por mais que não quisesse, precisava garantir que ele não tentaria atacá-la quando saíssem do labirinto. Ren deixou claro que não tinha intenção de machucá-la, mas explicou que precisava de ajuda. Ele contou que necessitava de roupas para poder voltar para Malte, e a garota entendeu que ele precisava de algo para cobrir seu corpo. Isso gerou uma túnica, então Ren entregou o dinheiro que ainda tinha guardado, explicando que ela poderia comprar as roupas e ficar com o restante do dinheiro que sobrasse. A garota aceitou ajudar o aventureiro Go e se apresentou como Renagao, prometendo ajudar, pois ele salvou sua vida. Assim, ela deixou o labirinto do reflexo lunar, prometendo retornar em breve. Ren notou que Rena ainda estava bastante atenta a ele, considerando como uma aventureira deveria agir na presença de um Go. Ele torceu para que ela não o traísse, pensando que, mesmo se isso acontecesse, ele daria um jeito de se virar após sair do labirinto. Rena foi para a guilda, onde encontrou Sheila, que ficou aliviada ao vê-la, explicando que ficou preocupada quando ela não voltou depois do pôr do sol. Rena disse que muita coisa aconteceu e que tinha algumas perguntas a fazer para Sheila. Mas não foi revelado o que a garota perguntou mais tarde. A gente enfrenta outro slime e percebe novamente como estava ainda mais forte do que quando era humano, conseguindo acertar o núcleo de um monstro com bastante facilidade. Observa que sua visão também parecia melhor, deduzindo que isso seria a intuição de combate, algo que não se aprende com treinamento ou estudo. O aventureiro pensa ser assim que os vitoriosos enxergam o mundo, refletindo sobre a necessidade de se tornar um Go para alcançar esse poder. Nesse momento, a gente escuta alguém o chamando e percebe que, de fato, Rena voltou com suas roupas, como prometeu. Ele aparece, e a garota fica preocupada se ele seria outro Go. O aventureiro explica que os Gols não aparecem nos primeiros níveis, deixando-a aliviada. Rena observa que Rent melhorou sua forma de conversar, e ele explica que andou praticando. Em seguida, Rena mostra que comprou as roupas e trouxe o troco dele. A agente se aproxima, deixando a garota em alerta. Ela percebe o que fez, desculpa-se por ainda estar assustada e pede um pouco mais de tempo para se acostumar com a aparência dele. A agente entende a situação e diz que apenas vai olhar as roupas. Ao fazer isso, Rent fica impressionado com o que ela trouxe. Rena escolheu uma túnica de cor simples para não chamar muita atenção, que cobre o corpo todo, algo que os magos costumam usar. A garota fica feliz por Rent ter gostado e conta que trouxe outras coisas que achou que seriam úteis para ele. Explica que, como chegou recentemente em Malte, teve que pedir a alguém da guilda para apresentar as coisas da loja. Em seguida, Rena mostra que comprou luvas e botas para que ele pudesse cobrir suas mãos e pernas. Agradecido pela gentileza dela, Rent sente que poderia chorar, mas fisicamente não era algo possível para o seu atual corpo. Então, ele experimenta a roupa e percebe que é mais fácil de se mover do que pensou, perdendo apenas um pouco de visibilidade, mas nada que o impedisse de caçar um ou dois monstros. Rena comenta que Rent parece bem mais imponente daquela forma, quase como White, mostrando seu reflexo através de um pequeno espelho. No entanto, ele observa que ainda chamaria muita atenção se aparecesse na cidade, afinal, era possível ver seu rosto. Isso faz Rena celebrar que também comprou uma máscara, prevendo que ele fosse precisar. Rent agradece, e ela analisa a máscara enquanto explica que, quando a viu pela primeira vez, pensou que ele fosse algum tipo de monstro raro. A agente comenta que talvez ela estivesse certa. Em seguida, Rent coloca a máscara, mas percebe que ela grudou em seu rosto de uma forma que não era normal. Ele tenta tirá-la, mas não consegue, e Rena pede desculpas, explicando que o item chamou sua atenção de cara, mas que ela chegou a estranhar o preço. Rent pergunta se a máscara não foi uma indicação da guilda. Rena explica que a encontrou em uma barraca que estava vendendo-a a um preço surpreendentemente barato, custando apenas 3 moedas de bronze, o equivalente a 3 pães. A garota conta que chegou a conferir se a máscara possuía alguma maldição, mas como nada aconteceu com seu toque, pensou que fosse seguro comprar. Percebendo agora que estava errada, porque a maldição é ativada somente quando a coloca, Rent pensa que realmente é um cara bem azarado e tenta retirar a máscara com sua energia divina, pensando que, como sua energia aumentou, talvez fosse capaz de retirar uma maldição básica. Porém, apesar de ter alguma reação, ela não era forte o suficiente para tirar a máscara. Rena se sente culpada pelo que aconteceu e pede desculpas por ter trago um item amaldiçoado. Rent tranquiliza a garota, explicando que ele realmente iria precisar de uma máscara de qualquer forma e que,
como ela reagiu à sua energia divina, ele só precisa economizar dinheiro para pedir a um clérigo poderoso quebrar a maldição. Ele se aproxima de Rena para tocar em seu ombro, mas pondera se seria melhor evitar isso. No entanto, ela segura sua mão, impedindo que ele se afaste, e explica que já entendeu que ele não é uma pessoa ruim, não sentindo mais medo dele. Rent agradece a compreensão de Rena, mas ressalta que ela não precisa se forçar e pode esperar pelo dia em que realmente estiver mais acostumada com sua aparência. Rena concorda e expressa a confiança de que esse dia não demorará a chegar. Depois, os dois retornam a Malte juntos, encontrando uma carroça lá e registrando Rena como aventureira na guilda da capital. No entanto, devido à presença de muitos aventureiros famosos na capital, ela percebe que há poucas oportunidades de trabalho para alguém novo como ela. Recomendaram que ela se registrasse em Malte, por ser um lugar com 2 labirintos próximos, uma decisão que se mostrou acertada. Rent fica surpreso por ela estar animada em se mudar para o interior, e Rena explica que deseja explorar o mundo, tornar-se mais forte e ser uma aventureira respeitável. Ele compreende esse sentimento, mas aconselha que é melhor ser cauteloso, pois só se tem uma vida. Mais tarde, os dois chegam em Emoutre, mas Rent hesita em passar pela entrada principal, pois muitas pessoas na cidade já o conhecem, e revelar sua identidade poderia causar problemas. Rena sugere que usem o portão oeste, uma entrada menos movimentada, e Rent agradece a sugestão, pois não teria conseguido chegar até lá sem ela. Apesar da necessidade de ajuda, Rent deseja se separar para evitar causar problemas a Rena, preocupado que, se ela fosse pega ajudando um monstro a entrar na cidade, seria considerada criminosa e perderia sua licença de aventureira. Mesmo entendendo os riscos, Rena insiste em ajudar Rent, alegando que só está viva graças a ele. Com isso, os dois decidem ir juntos pelo portão oeste. Lá, mostram suas identidades de aventureiros para os guardas, mas um deles estranha a aparência de Rent e pede que ele tire a máscara. Ao fazê-lo, revela a máscara amaldiçoada. O guarda pergunta se essa é a razão de sua fala peculiar, e Rena explica que Rent ficou gravemente ferido após lutar contra um monstro. Para reforçar a narrativa, Rent mostra sua orelha aos guardas, já que a aparência de zumbi fazia parecer que ele estava ferido, inventando que comprou a máscara para esconder as cicatrizes, sem saber que estava amaldiçoada. Eles refletem sobre a má sorte do cara e Rent sugere que ambos tentem remover a máscara. Após explicar que era seguro tocá-la, um dos guardas tenta puxar a máscara e percebe que estavam dizendo a verdade sobre a maldição. Os guardas aceitam deixar Rent passar. O cavaleiro agradece Rena mais uma vez por tê-lo ajudado, mas na primeira oportunidade, ele despista a garota, deixando-a sozinha, pois ainda não queria trazer problemas para ela. Rent começa a procurar gente por toda a parte, enquanto observa a Rena de longe. Ele analisa que o equipamento dela é barato, mas bem conservado. Além disso, nota que ela é habilidosa com a espada, inteligente e corajosa, o que o faz ter certeza de que a novata se tornará uma ótima aventureira. Apesar de todos os talentos que ele conheceu, percebe que deixou todos para trás. Rent pensa em se desculpar por tê-la deixado sozinha quando conseguir uma aparência mais humana, sentindo-se mal por ter que fazer isso. Assim, ele segue seu caminho sozinho, chegando à casa de sua amiga, pois precisava conversar com alguém que também tenha problemas no passado e que ele tenha certeza que manterá sua situação em segredo. Ao tentar bater na porta e não obter resposta, ele entra na casa e encontra sua amiga Lorraine dormindo tranquilamente. Ela se assusta ao ver alguém de máscara, então Rent tira sua luva para mostrar sua mão de gol. Ele reflete sobre continuar essa jornada e